Bom, e a gente convidou o infectologista do Hospital das Clínicas, Dr. Álvaro Furtado, para explicar um pouco o que está acontecendo agora, né? Até para a gente entender os critérios usados para os planos de abertura. Boa noite, doutor Álvaro. Antes de mais nada, vamos olhar o quadro? Acho que é importante a gente olhar o seguinte. Tem uma taxa de letalidade do vírus no Brasil que ela fica por aqui, na casa dos 5,6%. Essa é a letalidade média. Mas ela não é uniforme. Dá para a gente ver na próxima imagem que ela começa baixa. Vamos lá avançar a imagem. Pronto. Ela começa em 2%, ela vai para 4,7%, aí ela sobe, chega a bater em 7,59%. E depois começa a cair, tem uma levantadinha e hoje está em 4,2%. Significa que na média é 5,6%, mas está havendo uma queda nesse momento. Isso significa que a taxa de mortalidade está caindo ou a gente pode tomar um susto um pouco para frente? Olha, quando a gente fala de letalidade, né, é quantidade de óbitos versus pacientes diagnosticados. Então, o que está acontecendo? A gente não pode interpretar essa taxa, tem que ter cuidado na hora de interpretar esse valor, porque eu posso estar aumentando a quantidade de diagnóstico e, assim, diminuindo a letalidade. Ou seja, eu estou aumentando a base. Exatamente. E dou a impressão de que está morrendo menos gente. Exato, porque não é o número absoluto, na verdade, é a taxa de letalidade. Vários fatores podem influenciar. A capacidade de atendimento, a capacidade da vigilância de notificar os casos. Então, assim, é um número para a gente tomar cuidado na hora de construir um plano estratégico. Doutor Álvaro, o número de casos de contaminação e de mortes, infelizmente, não para de subir, né? Mas tem muitos Brasis nesse Brasil. O que a gente está vendo aí, o cenário de cada região, está variando essa política de reabertura de acordo com o número de casos, de mortes, de acordo com o isolamento social, o percentual de ocupação dos leitos de UTI. E por isso que a abertura, eu queria que o senhor explicasse, é por isso que a abertura em alguns casos acontece, em outros não? Exatamente, Lana. Quando a gente pensa em processo, em plano de abertura, dois fatores são muito importantes. A capacidade de absorção dos leitos de terapia intensiva e o momento da curva que vive aquele local. Então, se eu estou num momento de ascensão de casos, se eu estou num momento onde a capacidade de ocupação está próxima do limite, eu tenho que olhar com cuidado a questão da reabertura, da relativização da abertura. Então, cada local do Brasil pode estar vivendo um momento epidêmico diferente e tem uma disponibilização também diferenciada de leitos de terapia intensiva. O senhor desmistificou a taxa de letalidade, agora explicou o que a Lana perguntou, mas tem uma outra taxa que é a taxa de contágio. Ou seja, a capacidade, o potencial de contaminação que um doente tem de aumentar a contaminação na sociedade. Vamos dar uma olhada no quadro? O Brasil, quando começou essa pandemia, uma pessoa contaminava 3,5 pessoas. Ou seja, 100 pessoas, 350 contaminados, na mesma taxa daria 1.225 e em duas camadas 15 mil pessoas. Agora está em 1,13. Significa que 100 pessoas, em vez de contaminar 350, contaminam 113. Essas 113, em vez de contaminar 1.225, são 128. O final da fila, da lista, em vez de 15.164. Esse indicador é fundamental para analisar a abertura? Exatamente. Esse indicador que mostra até um resultado favorável nesse momento epidêmico nosso é importantíssimo, porque reflete a nossa capacidade das estratégias de isolamento. Então, menos pessoas circulam, o potencial de transmissão diminui. Então, esse indicador realmente a gente tem que avaliar quando a gente faz processo de planejamento de abertura de relativização do isolamento. Bom, e o estado de São Paulo, que é o estado mais afetado do Brasil, tem uma taxa de isolamento perto de 50% hoje. O governo esperaria mais, gostaria que fosse 70%, vai estar na casa dos 50%. E a taxa de ocupação de UTI está perto de 70%. Esse número, que é a taxa de ocupação de UTI, é fundamental ser monitorado, assim como esta taxa de contaminação? Exatamente, porque é a capacidade que tem o serviço de absorver os pacientes. Se eu tenho a capacidade máxima e se eu aumento acima daquele valor, como é que eu vou atender os pacientes? Então, no plano de abertura, além de ter um momento epidêmico de queda, eu tenho que ter leito disponível para atender esses pacientes. Está caindo e tem disponibilização de leito, eu posso pensar numa abertura mais tranquila, estruturada, com marcadores melhores.